A gente vai falar então hoje de palavras de ligação. O que são essas palavras de ligação? Tá? Nada mais são do que essas palavras importantes, né, que trazem as ideias e ajudam a gente a compreender as frases e os textos, assim como também ajudam a dar sentido naquilo que a gente escreve. Tá? Estabelece sentido. Então eu trago aqui a imagem do quebra-cabeça, porque é para elucidar bastante isso, que significa palavras de ligação. Palavras de ligação significa esse quebra-cabeça, né? Se no quebra-cabeça falta uma peça, o nosso quebra-cabeça fica incompleto, né? A gente não consegue formar a figura. A palavra de ligação, na língua portuguesa, age como um quebra-cabeça, tá? Se faltar uma peça, o nosso texto fica sem sentido e a gente não compreende o que a gente escreveu. Então, a gente aprendendo sobre palavras de ligação, a gente consegue então construir textos e frases que estabelecem mais sentido e que na hora que a gente revisite esses textos, a gente consiga compreender quais foram as ideias que a gente quis estabelecer ali com aquela escrita. Né? Portanto, as palavras de ligação, elas estabelecem ideias. Além de dar sentido, elas estabelecem ideias. Quer ver o que eu estou falando? Olha aqui. Né? Então, aí, ó. Palavras de ligação, né? Palavras que fazem a ligação entre outras palavras ou entre frases, estabelecendo relações de sentido entre as ideias. Tá? Essa é a definição de palavras de ligação. Trouxe alguns exemplos ali para vocês olharem e percebam que as palavras que estão em destaque são justamente essas palavrinhas que existem para que a gente consiga construir frases que estabeleçam sentido, frases que fiquem bem escritas. Tá? Então, olha ali, ó. A borboleta azul ainda tentou se mexer, mas não conseguiu e ficou imóvel para sempre, porque o seu tempo havia terminado. Né? Então, essas palavrinhas em vermelho estão em destaque por uma intenção. Eu quero mostrar para vocês as palavras de ligação que estão presentes nessa frase. Pousava no mesmo lugar, só para vê-los passar. Então, ali o para, né? A palavrinha de ligação. Bom, como eu disse lá no início, as palavras de ligação, elas surgem com o intuito de dar ideia, tá? Elas vão trazer ideias. Então, quando a gente quer dizer um lugar, dar ideia do lugar onde a gente está, ou quando a gente quer concluir um texto, quando a gente quer justificar o porquê de uma afirmação, quando a gente quer dizer assim, olha, o céu é azul, mas agora ele está escuro, né? Ideia de adversidade, né? Então, existem várias ideias, até mesmo ideias de justificativa, como por exemplo ali, ó, por quê? O porquê junto está dizendo o motivo, justificando, tá? Então, olha só. Agora a gente vai ler esse texto. E a partir desse texto a gente vai, conforme vai passando os slides e a aula, a gente vai analisar partes desse texto, para vocês conseguirem localizar nesse texto essas palavras de ligação e essas conexões, essas ideias que o texto vai trazendo, para que seja um texto bem construído, bem escrito, com sentido, tá? Então olha aqui, poluição do solo. É na camada mais externa da superfície terrestre, chamada solo, que se desenvolvem os vegetais. Quando o solo é contaminado, tanto os cursos subterrâneos da água como as plantas podem ser envenenadas. Os principais poluentes do solo são os produtos químicos usados na agricultura. Eles servem para destruir pragas e ervas daninhas, mas também causam sérios estragos ambientais. O lixo produzido pelas fábricas e residências também pode poluir o solo. Baterias e pilhas jogadas no lixo, por exemplo, liberam líquidos tóxicos e corrosivos. Nos aterros, onde o lixo das cidades é despejado, a decomposição da matéria orgânica gera um líquido escuro e de mau cheiro chamado chorume, que penetra no solo e contamina mesmo os cursos de água que passam bem embaixo da superfície. Tá? Inclusive um texto bem intencionalmente sobre um assunto que recentemente estávamos tratando em ciências naturais. Quando a gente trabalha com texto, isso que é legal, né? Vocês entenderem que a gente não pode compreender a gramática se a gente não conseguir visualizar as regras gramaticais
nos textos, né? Então, por isso que a gente sempre vai olhar para um texto, para só depois de olhar para um texto a gente conseguir aplicar as regras gramaticais. Por isso que eu trouxe o texto aqui. Mas, quando a gente tem um texto, a gente também precisa, e é importante que a gente, ao lê-lo, né, compreenda que a gente precisa fazer algumas análises do texto, importante, né? Dentre essas análises, a gente precisa se perguntar: quem escreveu? Para quem foi escrito? Né? Então, aquele texto ali, como vocês viram, no final, a gente consegue, no finalzinho aqui, ó, é onde tem quem escreveu. Vocês conseguem visualizar quem é o autor aqui? Almanac, Recreio São Paulo, abril, tem a data. Bom, o autor aqui, né, a autoria desse texto, foi estabelecida e foi dada à revista, Almanac Recreio. Né? Então não temos uma pessoa ali, um nome de uma pessoa como autor, mas quem escreveu, né, estabeleceu a autoria à revista. Tá? Então, quem escreveu? A revista ali, Almanac. Tá? Para quem escreveu? Para quem a gente escreve um texto, né? Para o leitor, né? E qual vai ser esse leitor, então? Por que escreveu aquilo ali? Né? Para quem vai ser aquele texto? Bom, o texto ele foi escrito com uma finalidade. Ele está nos informando, né? Sobre a poluição do solo. E o leitor está se informando sobre isso. Para quem que ele está escrevendo? Para o leitor. Para aquele leitor que se interessa sobre esse assunto, quer se informar sobre esse assunto, quer aprender sobre esse assunto. Então, são perguntas básicas que a gente sempre tem que se fazer ao ler um texto, né? Quem escreveu, por que escreveu, para quem escreveu, para a gente saber qual é o gênero textual que a gente está trabalhando. Então, ali é um texto informativo, né? Bom, como eu estava falando de palavras de ligação, a gente vai pegar as ideias do texto Poluição do Solo para fazer essa análise que eu estava trazendo para vocês. Eu disse que as palavras de ligação elas existem como um quebra-cabeça, né? Cada pecinha se juntando uma com uma vai então se transformar numa figura. Faltou uma pecinha, né? Tá incompleto meu quebra-cabeça. Faltou uma pecinha ali no texto, na frase, vai ficar sem sentido. Palavra de ligação, então, tem o objetivo dar sentido àquilo que eu estou escrevendo, tá? E aí, para isso, as palavras de ligação elas podem acrescentar sentido de, ou seja, acrescentar ideias. Então, existem momentos em que eu preciso usar palavras que tenham sentido de lugar, ideia de lugar, né? Como eu trouxe aqui, nos situam onde ocorrem determinados fatos. Então, uma palavra de ligação estabelece ideia de lugar quando essa palavra me situa e me diz aonde que os fatos estão ocorrendo, tá? Então, por exemplo, aqui, peguei uma parte do texto ali, ó. É na camada mais externa da superfície terrestre. Tá? Então, é essa frase ali, essa afirmação em laranja, que está me dando a ideia de lugar e dizendo aonde está acontecendo. Ele está dizendo aonde se desenvolvem os vegetais. É na camada mais externa da superfície terrestre que os vegetais, então, se desenvolvem. Então, ideia de lugar, aonde acontece. Então, sempre que eu for analisar uma frase, um texto, tentando identificar ideia de lugar, eu preciso fazer pergunta. Isso está me dizendo aonde está acontecendo? Tá? Então, eu trouxe outros exemplos de frases que não têm a ver com o texto. Ali, ó. Ele mora em Manaus. Em Manaus, em destaque no amarelo, está me dizendo o lugar aonde ele mora, né? Ideia de lugar. José está aqui na sala. José está aqui na sala. Está dizendo que o José está onde? Aqui na sala. Então, aqui na sala, ideia de lugar. Certo? Aí, temos também palavras de ligação que podem acrescentar sentido de ideia de tempo. Então, palavras que vão dar ideia de tempo. Vamos dizer, né, a hora, o dia, o ano, a década
que algo está acontecendo. Né? Exemplo lá do nosso texto. Quando o solo é contaminado, tanto os cursos subterrâneos de água como as plantas podem ser envenenados. Então, quando? Né? Só quando isso acontecer. Então, a palavra quando está nos dando ideia de tempo. Quando acontecer, pode ser dias, horas, anos e décadas, mas quando acontecer, a água, né, os cursos subterrâneos de água, como as plantas, podem ser envenenados. Quando? Né? Está dando uma ideia de tempo. Trouxe outros exemplos fora do contexto do nosso texto. Hoje iremos ao Teatro Amazonas. Hoje está destacado ali, nos mostrando que a palavra hoje nos remete a uma ideia de tempo. É hoje, não foi amanhã, foi hoje. Ali, Maria viajou ontem. Né? Maria viajou ontem, então tempo, ideia de tempo. Foi ontem, não foi hoje, foi ontem. Certo? Aqui. Aí também podemos, né, ter a ideia de finalidade. Então, peguei no nosso texto uma ideia de finalidade. Olha lá. A ideia de finalidade vai, então, explicar o porquê das coisas. Por que tal coisa é assim e não assado? Ah, olha ali. Os principais poluentes do solo são os produtos químicos usados na agricultura. Eles servem para destruir pragas e ervas daninhas. Ou seja, né, os produtos químicos usados na agricultura, qual é a finalidade deles? Está explicando ali. A finalidade é destruir pragas e ervas daninhas. Então, o termo ali para, a palavra para, que começa a frase em destaque do laranja, é a palavra de ligação que tem a ideia de finalidade. Está nos contando a finalidade do uso de produtos químicos na agricultura. Tá? Ideia de finalidade. Trouxe outros exemplos ali fora do nosso texto, né? Diz ali, ele acordou cedo para chegar cedo à escola. Né? Então, ali, um destaque em amarelo nos remete a esse porquê a pessoa acorda cedo. Por que ela acorda cedo? Ela acorda cedo para chegar cedo à escola. Né? Finalidade. Para que ele fez aquilo? José foi ao médico para cuidar da saúde. Para cuidar da saúde. Então, explica o porquê que José foi no médico. Finalidade. O porquê que ele foi no médico. Tá? Então, normalmente, a palavrinha para, quando utilizada nos textos e frases, ela nos dá sentido de finalidade. Então, a gente tem que prestar atenção em algumas palavrinhas, porque as palavrinhas, elas nos ajudam a compreender a ideia que ele está nos dando. Normalmente, a palavra para nos ajuda a ter ideia de finalidade. Assim como a palavra mas tem o objetivo de nos remeter a uma ideia de... aqui é a ideia... Esqueci o nome da palavra, surgiu. Ideia contrária. Ideia contrária. Assim como a palavra afinal, né, estou finalizando, tem a ideia de concluir o texto. Tá? Comi o salgado porque estou com fome. Porque é a palavra de ligação que tem a ideia de justificativa. Tá? Então a gente tem que estar prestando atenção nessas palavrinhas. Bom, mas aí além daquelas ideias ali de tempo, de lugar, que a gente acabou vendo no texto, eu só trouxe aquelas ideias a partir do texto porque foram só as ideias que eu consegui colocar no texto. Mas existem muitas outras ideias, além daquelas ali de tempo, lugar, tá? Tem muito mais do que aquelas. Então eu trouxe as outras. Então, ali ó, palavras de ligação, palavras que acrescentam o sentido de ideia contrária. Então ali ó, as palavras mas, porém, contudo. Então, quando num texto, numa frase, eu me deparar com palavras como essa, quer dizer que elas foram utilizadas tendo como intuito, né, trazer ideia contrária. Olha a frase ali, ó. No início ficou assustada, mas logo foi se acostumando e passou a admirá-los. Ideia contrária. Ela estava assustada,
mas passou, né, a ficar acostumada com aquilo ali. Ideia contrária. Explicação, então. Palavras que dão ideia de explicação. Por quê? Pois. Né? Acabei de dizer ali, comi um salgado porque estava com fome. Então, o porquê é a palavra que justifica, né, que explica o meu motivo. Então, ali, não se preocupe porque sabia, não se preocupou porque sabia que estava nos dias de pôr dos seus ovos. Não se preocupou porque sabia que estava nos dias de pôr os seus ovos. Então, o porquê está justificando o porquê ela não se preocupou. Conclusão. Assim, logo, então. Palavras que dão ideia de conclusão. Né? Ali, exemplo. Enquanto bailava, assim cantava. Né? Está concluindo. Claro que, gente, esses exemplos de palavras que eu estou trazendo, as ideias, não existem só essas. Existem muitas outras. Vocês precisam prestar atenção na hora em que vocês estão lendo as frases e os textos para saber qual é a ideia que aquela palavra de ligação está estabelecendo naquela frase. Né? Aqui eu trouxe só algumas, existem muitas outras, a gente vai ver na aula de hoje. Tá? Então, aí, ideia de finalidade, a gente já tinha visto, né? Agora encontrando no texto, a gente conseguiu encontrar a ideia de finalidade no texto. Para, lembra que usou várias vezes para? Né? Ou seja, ideia de finalidade tem como objetivo dizer o porquê de tal escolha. Tá? Dizer o porquê tal coisa. Então, ali o para é bem utilizado. Para que, a fim que, né? Ali, exemplo, pousava no mesmo lugar só para vê-los passar. Então, por que ele pousava no mesmo lugar? Para ver passar. Então, o porquê de tal coisa. Por que ele ficava lá pousando no mesmo lugar? Aí a gente tem de tempo, que a gente também conseguiu localizar no texto a poluição do solo, né? Quando, enquanto. Vocês viram, né, que lá, quando a gente analisou a frase do texto, a gente viu que tinha a palavra quando. O quando ali é a palavra de ligação que ajudou, então, a dar a ideia de tempo para aquela frase, para aquele parágrafo. Certo? Assim como, lá no exemplo que eu fiz anteriormente, a palavra para ali, ó, foi a palavra que ajudou, então, a dar a ideia de finalidade para aquela frase. Tá? Porque, ó, os produtos químicos são usados para quê? Para destruir pragas. Né? Então, para ser a palavra de ligação usada para explicar. E aí, então, o exemplo da frase ali. Quando atacava as plantas, não sobrava nenhuma folha sequer. Né? O quando está dando ideia de tempo. Quando aconteceu? Ele não disse se foi ontem, se foi hoje, mas ele está dizendo, aconteceu em algum momento. Bom, essa foi a apresentação, e aí agora, depois que a gente então estabeleceu esses conceitos, a gente vai tentar praticar esses conceitos no nosso livro de português. A gente tem ali então, no livro de português, as páginas 150, 151, 152 e 153. Vou anotar aqui e vocês então podem realizar essa atividade.